Esse episódio eu vou começar diferente. Eu vou falar algo pra você. Pega já uma caneta, pega um papel, porque o YoungCast está no ar e está chegando com mais um super conteúdo. Esse podcast é o podcast que mexe com a emoção da audiência. Esse podcast é o podcast que todas as pessoas que assistem, que ouvem as mensagens que são entregues aqui, de certo modo, elas são transformadas, elas são impactadas. Então, separa o papel, separa a caneta, porque nós vamos para uma imersão bíblica aqui nesse podcast de hoje. Nós vamos ouvir muitas coisas interessantes. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o André Young e eu serei o seu anfitrião aqui nesse podcast, sempre levando para você um conteúdo que edifica. Nós temos um crivo aqui no YoungCast, nos preocupamos muito com os convidados que nós trazemos aqui para falar com você, porque entendemos que o pão tem que ter qualidade. O verdadeiro pão é aquele pão que tem qualidade e é isso que nós iremos entregar para você hoje. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada e toda vez que o YoungCast chegar, você será notificada que o YoungCast está no ar. Vamos falar do Instagram? O Instagram do Young. Como explicar o Instagram? Como explicar? Cara, em um ano nós batemos 1.100.000 seguidores. São 1.100.000 pessoas que são alcançadas todos os dias. Já estamos aproximando de 1.200.000. Vamos bater 1.200.000. E para por aí, Yang? Eu tenho certeza que não. Nós estamos apenas no início da nossa trajetória. Nós somos, de fato, um arco. E o papel do arco é arremessar a flecha. Nós recebemos aqui pessoas que são como flechas. Elas, algumas vezes, podem ser pessoas que não têm nome, mas são pessoas que têm mensagem. E isso é o que faz o YoungCast ser esse podcast que não depende, né, dos convidados que são famosos, nada contra. Nós não somos um podcast, desde o início nós trabalhamos com essa visão de encontrarmos pérolas, encontrarmos pessoas que mesmo não tendo nome, são pessoas que têm mensagem. Desde o início nós adotamos essa postura e isso tem sido bom porque convidados que estão viralizando nesse podcast aqui são convidados que você nunca tinha visto antes, são pessoas que elas não têm uma quantidade mirabolante de seguidores, mas elas têm mensagem. E é isso que nós nos preocupamos aqui. Você não é impactado pelo meu nome, você não é impactado pelo nome do YoungCast, não é o cenário do YoungCast que te leva a uma transformação, não é o convidado que senta aqui comigo que leva você a uma transformação, mas é a mensagem. A mensagem que é entregue, ela faz você refletir, ela faz você compartilhar, ela faz você ser transformado através dela. Então o que mais importa é a mensagem e é por isso que nós nos preocupamos em trazer esses convidados que eles agregam muito. Eu estou com um convidado muito especial aqui, mais uma edição, ele já gravou uma entrevista e vocês viram, foi incrível essa entrevista. E ele retorna aqui hoje no YoungCast para a gente falar muitas coisas boas, muitas coisas de Deus e já dizer para você se preparar porque a sua caneta vai trabalhar muito nesse momento. Anote os insights que vão sair dessa entrevista com André Young e Marcos Dantas. Seja bem-vindo ao YoungCast, meu irmão. Amém, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Isso daqui é um marco. Sempre é um prazer imenso estar aqui. É um privilégio sentar nessa cadeira. Essa cadeira que já recepcionou muitos príncipes de Deus. E eu me sinto muito honrado. E eu sei que esse tempo de mês será um tempo que vai marcar a minha vida, a sua vida e a vida de você que está assistindo a gente em qualquer canto que você esteja do Brasil ou fora do Brasil. Eu tenho certeza que até o final dessa entrevista, Deus vai marcar a sua vida profundamente. E eu não sei, mas toda vez que eu sento nessa cadeira, eu sinto uma presença maravilhosa comigo aqui. É Deus confirmando o trabalho que entregou nas suas mãos. Cara, eu fico muito feliz quando eu ouço isso, né? Nós saímos aí de algumas entrevistas e essas entrevistas, justamente elas mostraram, né? Elas serviram para nos mostrar o quanto tem sido impactante, o quanto o YoungCast está sendo um fator de transformação na vida das pessoas. Como que você tá, meu amigo? Fala pra mim. Hoje eu já vi que você veio elegante, hein, pai? Que isso, varão. Ó, aqui, ó, corta pra mim. Quem estiver assistindo agora, você que tem uma empresa de terno, coisa boa, terno bom, gente. É YoungCast. Você que tem uma empresa de terno, você quer fechar uma parceria para você vestir os convidados que mais viralizam no YoungCast, chama lá no Instagram,
corre no Instagram, vai ter o número lá, você vai chamar e vai dizer, cara, eu quero colocar minha marca, quero colocar minha empresa no Youngcast para vestir os convidados. Ó a oportunidade de negócios aí que nasceu. Gostei, tá elegante, pai. Rapaz, eu tô bonito. A inspiração, minha esposa disse, ó, tu vai bonito. Porque o homem é um pouco meio relaxado. Graças a Deus que Deus deu uma adjuntura pro homem. E também eu ia vir só com esse negócio, mas você me encontrou ali no caminho e disse, não, coloca o terno. Coloca o terno, É o meu design, graças a Deus, vim bonitão. Mas não mais que você. Olha Não, como o André que tá isso. bonito. Não, corta nele, corta pra... Ele tá europeu, gente. Europeu. É Deus, é Deus que faz, varão. Nem Salomão com toda a sua glória, nem os lírios do campo, nem os pássaros do céu se vestiu como você tá vestido agora. Cara, é Deus que faz, porque Cara, se a gente pegar, na real, pegar uma foto nossa de, 10 anos atrás, cara, é só Deus pra fazer essas coisas, só Deus, varão. só É Deus, só só Deus, Deus. varão. Varão, se a gente... Primeiro nós começa, depois Deus melhora. Cara, que alegria te receber aqui. E assim, nós estamos numa fase atual onde muitas coisas estão acontecendo no mundo, né? Existe toda uma arquitetura sendo montada. A gente ouve falar muito sobre a agenda de 2030, a gente ouve falar muito sobre o anticristo já estar na Terra, e coisas que acontecem na natureza, elas já mostram para nós que de fato Cristo está às portas. Qual é a mensagem de reflexão, de alerta que fica? Jesus está perto de voltar? Yang, Jesus está mais perto do que ontem. Cada momento que passa, Jesus está mais próximo. Cada dia e segundo que passa, o arrebatamento está mais próximo. O arrebatamento da igreja sempre foi uma realidade. Nunca foi um conto de carochinha, como alguns acreditam ser. A mensagem do arrebatamento é mais atual do que o jornal de amanhã. A mensagem do arrebatamento é uma mensagem necessária a ser pregada. Mas a gente precisamos entender o que é a mensagem do arrebatamento. Primeiro, Jesus, ele falou sobre o arrebatamento. Os apóstolos também falaram sobre o arrebatamento. Os profetas profetizaram sobre o arrebatamento. Sim. E Jesus, ele divide o arrebatamento em três partes. Primeira parte que acontece antes do arrebatamento, depois durante, depois o que acontece depois do arrebatamento. O que acontece antes do arrebatamento? Sinais. Sinais que anunciam um perigo iminente. Sinais que anunciam que Jesus está voltando. Primeiro, Jesus, ele disse, e ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, terremoto, maremoto, tsunami, furacão. Mas só que Jesus também lhe falou que haverá muitos falsos profetas e muitos falsos cristos. E aonde estão os falsos profetas? Está dentro da igreja. E aonde estão os falsos cristos? Está dentro da igreja. Então, o primeiro sinal que Jesus está voltando, Yang, não está fora da igreja, está dentro da igreja. A realidade da igreja brasileira denuncia que Jesus está voltando. O estado atual da igreja denuncia que Jesus está à porta. Uau. A multiplicação dos falsos profetas, a multiplicação dos falsos ensinadores, a multiplicação das falsas igrejas está denunciando em nossos ouvidos que Jesus está às portas. Mas ok, se você não quiser acreditar que Jesus está voltando por aquilo que você tem visto dentro da igreja, olha para fora da igreja. Porque Jesus disse que haverá nação contra nação, reino contra reino, terremoto, maremoto, furacão, tsunami. O que Jesus está dizendo? Se vocês não quiserem acreditar no que está acontecendo dentro da igreja, olhe para fora, porque o furacão está pregando que Jesus está voltando, o terremoto está pregando que Jesus está voltando, as nações estão pregando que Jesus está voltando, as guerras estão pregando que Jesus está voltando, as pestes estão pregando que Jesus está voltando, a fome está pregando que Jesus está voltando. Tudo combina em uma só mensagem: Jesus está voltando. Irmão, quando eu vejo a terra tremer, eu só penso uma coisa: Jesus está voltando. Quando a terra prega, a terra só tem uma mensagem. Quando o terremoto prega, o terremoto só tem uma mensagem. Quando a fome prega, a fome só tem uma mensagem. Por quê? Porque nos últimos dias, Jesus sabia que haveria uma escassez da mensagem do arrebatamento dentro da igreja. Uau. E o que ele fez? Eu vou chamar outros pregadores. E há 5 anos atrás, aproximadamente, a Covid foi escalada por Deus para pregar na casa de cada ser humano da terra. E entrou na casa de cada ser humano e disse: se prepara, Jesus está voltando. Tudo está anunciando que Jesus está voltando, Yang. Mas o complicado é que nós vivemos em dias que vivemos em igrejas que coxinham em 2 pensamentos e não acreditam mais na volta de Jesus. Mas nós, como uma voz profética, nós queremos lembrar e declarar que o arrebatamento da igreja é uma realidade, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Por isso não se prepara para a terra, se prepare para o céu, porque o arrebatamento da igreja é uma realidade. Mas, Yang,
Jesus ele fala o que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja como sinais que antecedem a vinda dele. Sim. Mas só que em Mateus capítulo 24, versículo 6, Jesus diz assim, e ouvireis de guerras. Então a mensagem do arrebatamento da igreja ela é transmitida pelos meus ouvidos. Mas se eu não quiser acreditar no que eu tenho ouvido, olha o que Jesus disse, olhai. Olhai. Se você não quiser acreditar no que você tem ouvido, acredita no que os seus olhos têm visto. Porque a mensagem do arrebatamento da igreja é transmitida Uau. por dois canais. Primeiro, aquilo Yes. que eu ouço. Segundo, aquilo que eu vejo. Se você não quiser acreditar na mensagem que está sendo transmitida aos seus ouvidos, acredite naquilo que os seus olhos estão vendo. Aquilo que os seus olhos estão vendo está anunciando para você todos os dias. Jesus está voltando. Aquilo que os seus olhos têm visto na televisão, na internet, no Twitter, no Facebook, no Instagram, na sua rua, no Brasil, na igreja, está dizendo, se prepara. Jesus está voltando. Mas só que Jesus também fala o que vai acontecer durante o arrebatamento da igreja. E quem disse foi Jesus, não fui eu que disse. Ele disse, estarão dois na cama dormindo, um sobe e o outro fica. E estarão dois no moinho trabalhando, um sobe e outro fica. Que é isso? É a realidade do arrebatamento. Qual é a realidade do arrebatamento? Nem todos subirão. Yang, eu vou falar uma verdade aqui que fica escrito em qualquer lugar. No dia do arrebatamento, muitas igrejas ficaram cheias. Oh, meu Deus. É porque nós criamos uma mentalidade que no dia do arrebatamento, as igrejas ficarão vazias. Nem Sim. tanto. Existem muitos falsos pastores ensinando falsos crentes a viverem uma vida aqui na terra e nunca estão preparando ou estão se preparando para morar no céu. Por isso que no dia do arrebatamento ficaram muitos pregadores. No dia do arrebatamento ficaram muitos pastores. No dia do arrebatamento ficaram muitas igrejas, mega templo. Eu não estou dizendo que as igrejas todas ficarão e nem que as igrejas grandes ficarão. Não, eu estou dizendo que as falsas igrejas ficarão. O arrebatamento da igreja revelará que no céu só entra santo. Pessoas que lavaram as suas vestes no sangue de Cristo. Pessoas que entregaram a sua vida para Jesus. Agora, Yang, eu quero falar sobre isso. Sobre a tristeza do coração de Deus. Em um tempo que a multiplicação das falsas profecias por causa dos falsos profetas tem se espalhado como uma doença, como uma praga. E tem alcançado a casa de cada brasileiro. Os falsos profetas. E veja bem, Jesus falou que existiria falsos profetas. Sim. Mas o que sustenta os falsos profetas, Yang, são os falsos crentes. Jesus falou que teria falsos profetas. Mas o que sustenta os falsos profetas são os falsos crentes. Por quê? Enquanto existir falsos crentes, existirá falsos profetas. Porque os falsos crentes que sustentam o mercado dos falsos profetas. Eu não me encanto ou eu não me admiro com a capacidade que eles têm de enganar a igreja. Mas eu me admiro com a capacidade da igreja se deixar enganar por essas pessoas. Porque Cara, a igreja... isso é forte, hein? Isso é forte. Não, isso é forte. Você está pegando? Porque a igreja tem a palavra de Deus nas mãos. Sim. Você tem uma Bíblia em casa, lê a sua Bíblia. Sim. Tem pessoas que preferem acreditar em alguém falando do que acreditar naquilo que a Bíblia está dizendo. E eles, por falta de entendimento bíblico, têm acreditado naquilo que os falsos profetas têm falado. Mas olha para cá, sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas, elas se interessam pelos dons e não pelos frutos. E tem pessoas achando que a pessoa tem dom e ela vai ser salva. Quem fala que tem dom, quem tem dom vai ser salvo, deve nos provar na Bíblia se Balaão foi salvo. Deve nos provar na Bíblia se Saul foi salvo. Deve nos provar na Bíblia se Judas foi salvo. Quem era Judas? Pregador, apóstolo, tesoureiro. Quem era Saul? Rei e profetizava. Quem era Balaão? Balaão era profeta. O que Deus disse de Balaão? Ai daqueles que seguem o caminho de Balaão. O que Deus disse de Saul? Até quanto era a pena de Saul, Samuel, sendo que eu já o rejeitei. O que Jesus disse de Judas? Ai daquele de quem o filho do homem é traído, melhor lhe fora nunca antes ter nascido. Todos tinham dons e ministério, mas eram reprovados por Deus. E sabe qual é o problema da nossa geração? É se encantar com quem tem dom. Cara, você tá... Eu tô sentindo Deus aqui. O problema da nossa geração é justamente se encantar com quem tem dom. Se falar meia dúzia de língua estranha, já é profeta. Se soltar... Ah, Jesus, deixa eu falar. Se curar alguém, já é a quarta pessoa da Trindade. Então, o que acontece? Os profetas acharam uma fraqueza nas pessoas. As pessoas são atraídas por dons. Então, ainda se eu não tenho dom, eu vou atrás de ser uma pessoa que tem dom. Eles recorrem à internet, recorrem a malabarismo da fé para enganar essas pessoas. Mas o antídoto para que a igreja não seja enganada é voltar para a Bíblia. Escute algo. Jesus ele falou assim, naqueles dias muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu curei demônio. Em teu nome
eu fiz milagres. Em teu nome, eu preguei a tua palavra. Ok. Em meu nome, em teu nome. Ok, mas o teu nome está escrito aqui. Vai para fora. Mas foi em teu nome. Isso, em meu nome. Porque o meu nome sempre teve na sua boca, mas nunca teve no seu coração. E sabe qual é o problema dos falsos profetas? Eles sempre têm nome na boca, mas nunca tem Mas nunca nome. tem no coração. E não basta ter nome na boca, você tem que ter o nome na obra. E sabe qual é o problema dos falsos profetas, dos falsos pregadores, falsos pastores? Eles arrotam algo que eles não são. Eles dizem para todos o nome santo de Jesus, mas Jesus nunca pode habitar no coração deles. E Jesus disse, o meu nome sempre teve na boca de vocês, mas nunca teve no coração de vocês. Que é isso? Jesus está falando sobre pessoas que expulsam demônio. Pessoa que expulsa demônio está onde, Yang? Na igreja. Na igreja. Pessoa que cura doente está onde, Yang? Na igreja. Pessoa que prega a palavra está onde, Yang? Na igreja. Então muita gente que está na igreja vai ficar. Muita gente que está na igreja. Porque você entrar na porta da igreja não te dá um currículo, não te dá uma carteirinha de salvação. Não te dá, Yang. Você precisa aceitar a Cristo e viver para Ele. Eu prego a palavra, Yang. Eu prego a palavra. Mas eu sei, eu tenho certeza, se eu não obedecer a Deus, eu vou para o inferno. Porque nós precisamos entender que o processo pode ser abortado. O processo pode ser abortado. O que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 6, a Bíblia fala sobre pessoas que conheceram o poder do Espírito Santo, conheceram a palavra da verdade, conheceram o poder futuro, conheceram a boa palavra e se apostataram e se desviaram da fé. Mostrando que uma vez eles conheceram o poder de Deus, conheceram a graça e se desviaram. O apóstolo Paulo falando a Timóteo, falou para Timóteo, Timóteo, Emineu se desviou, Alexandre se desviou, Fileto se desviou e Demas se desviaram. Todos esses eram apóstolos e pregadores, mas se desviaram. Porque tem como eu abandonar o projeto, tem como eu abortar o projeto. E qual é a palavra de Deus para nós nesse momento? A palavra é, fica firme. Uau. Fica firme. Não se iluda com falsas profecias. O que entristece nosso coração, Yang, é ver as falsas profecias, os falsos profetas. Mas só que o diabo gosta. Porque você sabia que, Yang, o único jeito do diabo ter acesso à igreja é por meio dos falsos profetas? O único jeito do diabo ter acesso à O igreja... único meio do diabo ter acesso ao coração da igreja é por meio dos falsos pastores e dos falsos profetas. Por que Jezabel queria tanto comprar os profetas? Porque o povo escutava os profetas. Sim. E a Bíblia diz que Jezabel sustentava os profetas, como se dizendo, eu vou sustentar vocês, mas vocês vão falar o que eu quero. Ou seja, a mensagem já não era inspirada por Genuína. Deus. Exato. A mensagem agora é inspirada por Jezabel. E por que o diabo quer comprar os profetas? Porque se ele compra o profeta, ele compra o altar. Se ele compra o altar, ele compra a mensagem que sai do altar. Mas olha para cá. Escute algo. A presença de um profeta denuncia a presença de 850 falsos profetas. Eu vou dizer de novo. A presença de um profeta denuncia a presença de 850 falsos profetas. Quando 850 falsos profetas subiu para o monte, um profeta verdadeiro fez fogo cair do céu e o povo abriu os olhos e disse, os outros são tudo falsos. O que nos falta? Verdadeiros profetas. Mas pregador, tem muito falso profeta por aí, o que vai acontecer? Deus vai levantar novos profetas e verdadeiros profetas. Por enquanto que o diabo está levantando profetas para alastrar mentiras, Deus vai trazer um tempo de levantar novos profetas. E deixa eu falar algo para você, por enquanto que existe uma geração de Ofinias e Finéias que se prostitui no templo, que se vende no templo, existe uma geração de Samuel que está dizendo, fala Deus, me levanta Deus, me levanta Deus. E é nessa geração que está se levantando muitos falsos profetas, muitos enganadores, que Deus tem uma palavra em nosso coração, eu vou levantar uma geração forte, uma geração verdadeira, uma geração que vai pregar a palavra, uma geração que vai anunciar Jesus, uma geração que vai pregar o verdadeiro evangelho com poder, milagres e maravilhas. Você acredita nisso, Yang? Você acredita? Eu acredito porque isso se faz necessário, né? Uma geração que seja verdadeira. E na Bíblia sempre foi assim, né? Sempre que existia uma geração corrompida, um povo corrompido, Deus levantava alguém, Deus levantava um remanescente, Deus levantava uma nova geração. Eu creio plenamente. Deus tem os seus remanescentes. Deus tem os seus remanescentes. Hello, Rams. Eu tô sentindo Deus. Deus tem os seus remanescentes. Deus tem os seus remanescentes. Se o diabo tem os seus pregadores, Deus tem os seus. Se o diabo tem os seus ministros, Deus tem os seus. E sabe, uma característica forte de um profeta de Deus é que ele não tem compromisso com quem ouve, ele tem compromisso com quem o envia. Ele não tem compromisso com quem o ouve, é com quem o envia. Nossa. E nós acreditamos que mensagem que Deus dá abre porta, nem sempre. Nem... Mensagem que Deus dá nem sempre abre porta. Deus deu uma mensagem para Elias e disse, eu vou levar você a pregar. Aonde? Para o rei de Israel. Que agenda top, Deus.
Para o rei de Samaria, isso, que agenda top. Vai lá em Samaria, prega. Mas qual a mensagem? Diz que eu vou fechar o céu. E não vai mais chover na terra. Ok? Mas mensagem dura, é profeta? Sou profeta. Prega, meu filho, prega. Ele pregou, não vai mais chover na terra. Aí o que Deus disse, se esconda porque Elias vai tentar te matar. Sabe o que aconteceu? Porque Acabe vai tentar te matar. Sabe o que aconteceu com Elias? Acabe procurou ele 3 anos e 6 meses. Por 3 anos e 6 meses, Elias não profetiza, não prega, não tem uma oportunidade. A mensagem fechou todas as portas para Elias. Porque às vezes nós acreditamos que se Deus dá uma mensagem para nós, a mensagem tem que abrir porta. Nem sempre. Às vezes ela vai confrontar e vai fechar a porta. Mas só que tem um detalhe. Em 3 anos e 6 meses, faltou comida para Israel, faltou comida para Samaria, faltou comida para Acabe, faltou comida para Jezabel, faltou comida para todo o povo. E Elias, bucho cheio e barriga cheia, não faltava nada. Quando não tinha alguém para trazer pão para Elias, Deus disse, fica tranquilo, os corvos vão trazer. Mas quem faz a minha vontade não passa fome, quem faz a minha vontade não passa necessidade. Eu vou mostrar para você que o teu sustento não vem do palácio de Acabe. Eu vou mostrar para você que o seu sustento não vem do palácio. Eu vou mostrar para você que o seu sustento não vem de Jezabel nem de Acabe. O seu sustento vem do céu. E da onde que vinham os abutres? Vinha do céu. E trazia alimento para Elias, como se dizendo, o teu sustento agora vai vir do céu. Por isso, verdadeiros profetas, não se importe em pregar a verdadeira mensagem. Ainda que lhe custem agendas e porta, pregue a verdadeira mensagem. Pregue. Eu vou falar algo aqui que não estava no script, mas eu vou falar. Fui uma vez convidado para pregar em São Miguel. É aqui em São Paulo. São Miguel Paulista. São Miguel Paulista. Morei lá perto. Há muitos anos atrás. Cheguei para pregar, o pastor disse assim para mim, ó, aqui nessa igreja você não prega sobre céu, nem sobre inferno, e nem sobre salvação, e não faço apelo no final. Eu falei, eu vou pregar o quê, pelo amor de Deus? Ele falou, aqui nós pregamos sobre teologia da prosperidade, o TMS e tu uma bênção. Prega sobre isso. E se você pregar fora disso, nós desliga o microfone. Eu subi no altar com meu coração pegando fogo e eu disse, Senhor, o que eu faço? E Deus falou para mim a seguinte palavra, importa obedecer a Deus e não aos homens. E eu abri o texto e falei, e preguei uma mensagem com o tema, salve a tua alma do inferno. No meio da mensagem, ele desligou o microfone e eu continuei pregando sem microfone. Ele ficou no pé. Quando acabou o culto, ele quis me bater, me esconderam para ele não me agredir. Não me deram nenhum centavo de oferta. Voltei para casa, para Ribeirão Preto, 4 horas de distância, sem nenhum centavo, mas fiz a vontade de Deus. Porque importa obedecer à vontade de Deus. Mas é isso que dói. Porque nós não somos contra, Yang, a mensagem da consolação, desde que essa mensagem não sufoque a mensagem da exortação. O que falta para nossas igrejas? Profetas. Já tem muito coach, já tem muito pregador, emocionalismo, já tem muitos profetas motivacionais. O que falta são profetas de verdade. Profetas que nem Elias, profetas que apontam o pecado, profetas que diz Deus vai trazer juízo, mas depois vai trazer o avivamento. Profetas. O que nos falta é profetas. Eu sinto Deus em falar isso, porque eu sei que essa mensagem vai alcançar o coração de alguém. Alguém está assistindo isso agora e está em dúvida da sua chamada, e Deus está dizendo para alguém neste exato momento, você é um profeta. Eu estou te guardando para o tempo. Eu estou te preservando e te moldando para o tempo. Eu estou te separando. É por isso que Deus vai cobrar de você o que não está cobrando de ninguém. É por isso que Deus vai exigir de você o que não está exigindo de ninguém. Profeta, Deus exige coisas que não exige de ninguém. Eu vou falar para você na Bíblia, Yang. A Bíblia fala assim, que quando o Acabe achou Elias, sim, Elias orou para chover, e a Bíblia diz que Elias falou assim para Acabe, você, Acabe, desce do monte, vai para sua casa, come e bebe. Ok, vou comer e vou beber. Aí o texto diz que Elias subiu o monte, colocou a cara entre os 2 joelhos e começou a orar. Olha o paralelo. Quem não tem chamada, vai para casa, vai comer e vai beber. Quem é profeta, sobe para o monte para orar. Esse é o preço do ministério. O problema é que nós não queremos pagar o preço. Elias era um homem que dizia para a multidão, vai para casa comer e beber. E você? Eu vou orar. Eu vou orar. E essa é a importância da oração. Você sabia que Daniel, ele orou? Ele orou 21 dias. E Deus não, e a Bíblia diz que os demônios seguraram um anjo que desceu para responder a oração de Daniel. Agora, por que os demônios seguraram um anjo para responder a oração de Daniel? Porque até os demônios sabem o poder que tem a oração de Daniel. Se nós soubéssemos o poder que tem a nossa oração como os demônios sabem, nós oraríamos mais. E sabe por que os anjos desceu? Porque os anjos sabem o poder que tem a oração de Daniel. Se nós soubéssemos o poder que tem a nossa oração como os anjos sabem, nós oraríamos mais. O segredo do ministério é a oração. O segredo do profeta é a oração. Agora, quando Elias se encontra com Acabe, Elias fala o quê? Vive Deus cujo face a face estou. O que ele está dizendo, eu estou vindo da oração. Irmão, eu aprendi uma coisa.
quando você encontrar um crente que está vindo à oração, silencia, porque Deus sempre tem algo para falar. Ele diz, cujo Deus face a face estou. Não estou vindo de qualquer lugar, eu estou vindo da oração. Irmão, eu aprendi algo. Quando o crente que ora fala algo na terra, Deus assina em cima. Deus assina em cima. E é isso que Deus vai fazer em nossa geração, Yang. Quando o crente de baixo, ele ora, Deus, ele direto, de fato, ele assina em cima. Cara, um ponto que é muito importante, né, da gente falar aqui é justamente sobre o livro do Gênesis, que a gente gosta muito, né? Quais são os segredos que estão inseridos ali no livro do Gênesis? O livro do Gênesis, aí você pegou uma parte, você pegou um negócio, o livro do Gênesis é segredo, Yang, é segredo. Ó, primeira coisa, eu fiz questão de trazer a Bíblia, eu sei que o podcast não tem costume, mas eu fiz questão de trazer a Bíblia só para ler. Primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra estava escura, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas, e disse Deus, haja luz. Ok, vamos entender uma coisa. O Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Entenda uma coisa, eu vou soltar um negócio aqui que você vai tremer. A Bíblia diz que Deus criou a terra. No princípio, Deus criou a terra. Mas só que em Isaías, capítulo de número 48, diz que Deus criou a terra e não a criou sem forma e não a criou vazia. Então Deus criou a terra com forma. Mas só que em Gênesis, versículo de número 1 e 2, a Bíblia diz que a terra está escura, sem forma e vazia. O que aconteceu? Em teoria, nós acreditamos que o diabo, quando foi expulso do céu, em Ezequiel 24, ele foi expulso do céu e caiu na terra e tirou a terra do seu órbito e fez com que os dinossauros fossem extintos. Essa, em teoria, é o que nós acreditamos. A ciência diz que foi um meteoro, nós acreditamos que foi Satanás com metade dos seus anjos. Mas só que, em teoria, quando o diabo cai do céu, ele consegue tirar a terra do seu órbito e ele traz consigo as suas 3 características. Primeiro, ele deixa a terra escura, sem forma e vazia. Deus, quando viu a terra que ele formou cheia, escura, sem forma e vazia, por amor à terra, Deus disse, haja luz. Por amor à terra, Deus disse, haja luz. Mas só que o diabo agora deixa o homem sem forma e vazio por meio do pecado. Agora não é a terra que está sem forma e vazia. Agora é o homem por meio do pecado que está sem forma e vazia. Deus, quando viu a terra escura, sem forma e vazia, Deus disse, haja luz. Mas Deus, quando viu o homem escuro, sem forma e vazio, Deus não disse, haja luz. Deus se fez luz e desceu entre nós. E Deus disse, eu sou a luz do mundo que vim. Então, Cristo, aqui está o primeiro segredo do Gênesis. Cristo é revelado no livro do Gênesis. Segundo, Deus disse assim, irmão, isso aqui é forte. Vai. Segundo, a Bíblia diz assim que Deus disse para Adão, Deus pegou Adão, pôs no jardim do Éden e disse assim, Adão, governe sobre tudo, governe sobre todos os animais e ponha o nome dos animais. Põe o nome das aves, aonde estão as aves? Nos céus. Põe o nome dos peixes, aonde estão os peixes? No mar. Põe o nome dos animais, aonde estão os animais? Na terra. Ok, então Adão pôs o nome de tudo aquilo que ele dominava, pôs o nome das aves, dos peixes e nos animais. A pergunta é, se Adão pôs o nome do que está no céu, quem pôs o nome do céu? Se Adão pôs o nome de quem está na terra, quem pôs o nome na terra? Se Adão pôs o nome de quem está no mar, quem pôs o nome no mar? Aí o texto diz, e chamou Deus o firmamento, céus. E chamou Deus o ajuntamento das águas, mares. E a terra seca, terra. Por quê? Porque o que está no céu, Adão domina. Mas quem domina o céu? Deus. O que está na terra, Adão domina. Mas quem domina a terra? Deus. O que está no mar, Adão domina. Mas quem domina o mar? Deus. Porque, agora, entenda algo. Estou sentindo Deus. Agora entenda algo. Qual é mais importante aqui? O peixe ou o mar? O mar. Qual é mais importante? A terra ou o céu? A terra ou os animais? A terra. O céu ou as aves? O céu. O céu. Então, tudo que o homem não consegue fazer, Deus consegue. Por quê? A Bíblia diz que Adão tinha domínio sobre os animais, sobre os peixes e sobre os animais, sobre os peixes e sobre as aves. Então Adão pôs nome naquilo que ele dominava, mas naquilo que ele não conseguia, que era o céu, que era a terra e era o mar, Deus disse, eu posso fazer. Porque aquilo que eu não consigo fazer, Deus pode. Aquilo que eu não consigo fazer, Deus pode. Mas deixa eu explicar isso para você. Deixa eu explicar algo para você. Vamos lá. Mas eu quero chegar num ponto aqui crucial. Um ponto aqui que vai mexer com a nossa cabeça, Yang. Eu vou até tomar um gole d'água para... Vocês estão anotando, né? Vocês estão pegando os códigos aí, né? Anota. Vai, solta. Eu posso falar algo aqui que vai mexer. Isso daqui vai ser um corte assim que... Primeiro, Yang, deixa eu explicar isso para você. Deus disse para Adão o seguinte, Adão, domine sobre os peixes, domine sobre os animais
e domine sobre as aves. Então, existe uma palavra sobre a cabeça de Adão, domine. Então, o domínio não é um dom, o domínio é uma característica do homem. Mas só que Deus disse, Adão, no dia que você comer do fruto do jardim, você morre. Sim. Mas eu não achei Deus dizendo, no dia que você falar em dominar os peixes, você morre. No dia que você falar em dominar as aves, você morre. No dia que você falar em dominar os animais, você morre. Não. Mas no dia que você comer o fruto, você morre. Por quê? Porque no dia que Adão comeu o fruto, ele falou em dominar ele mesmo. E Deus estava dizendo, a minha presença em você e a tua permanência no jardim e a tua vida em você não depende de quando você consegue dominar as coisas que estão fora de você. Depende de quando você consegue dominar as coisas que estão dentro de você. Dentro de você. Sabe por que Adão perdeu a presença de Deus? Porque ele era muito bom em dominar as coisas que estavam fora. E ele era péssimo em dominar as coisas que estavam dentro. Ele era bom no que fazer do lado de fora e era péssimo no que fazer do lado de dentro. Muito bom em dominar as coisas que estavam fora, mas péssimo em dominar aquilo que estava dentro. E não adianta, Yang, não adianta eu ser um bom empresário, um bom doutor, um bom médico, um bom pastor, mas ser um péssimo administrador do meu eu. Aí, só que Deus põe Adão para fora do Éden. Chega para Caim, dá a mesma mensagem para Caim, diz assim, Caim, domine sobre as aves. Caim, o pecado já é à porta. E cabe você dominar. Ó a mensagem, cabe você ter domínio sobre você. Mas só que Caim, ele era um ótimo agricultor. Ele era o melhor agricultor. Era o único também. Ele era bom naquilo que ele fazia. Mas só que a Bíblia diz que quando o pecado bateu a porta, ele não conseguiu dizer não para o pecado. E qual é o erro de Adão? O mesmo. Qual é o erro de Caim? O mesmo do pai. Ele não conseguiu dominar a si mesmo. Ele era bom em fazer aquilo que fazia do lado de fora, mas era péssimo em fazer aquilo que fazia do lado de dentro. Por que Caim foi amaldiçoado? Porque não conseguiu dominar ele mesmo. E qual é o nosso erro? Não conseguir dominar nós mesmos. Porque Deus não pode ter domínio sobre alguém que não se domina. Deus não pode governar alguém que a si mesmo não se governa. Porque o governo de Deus, ele é estabelecido dentro do nosso governo. Se eu não me governar, Deus não vai me governar. Primeiro eu preciso me governar para depois Deus ter governo sobre o meu governo. E qual é a maior tragédia? Um homem que a si mesmo não se domina. Um Adão que não consegue dizer não. Um Caim que não consegue ter domínio sobre você mesmo. E não adianta eu ser bom em tudo que faço do lado de fora e ser péssimo no que faz do lado de dentro. Você pegou, Yang? Quem domina o que está dentro, consegue dominar o que está fora. Uau! Ah, não, você pegou. Eu vou te entrevistar agora, Yang. Eu vou te entrevistar agora. Domine o que está dentro e todo o seu exterior também será dominado. Uau! Se você conseguir dominar você mesmo, está tudo feito. Tenha domínio sobre você mesmo. Tenha domínio. O que matou Adão? A falta de domínio. A falta de domínio. Mas só que Deus disse para Adão assim, Adão, não coma do fruto. Não coma do fruto. Uau! Mas só que Deus disse assim, no dia que você comer o fruto, você vai morrer. E Adão nunca tinha visto uma pessoa morta. Então Adão não sabia o que era morte. E mesmo sem saber o que era morte, Deus já estava falando sobre morte com Adão. Então o não de Deus estava guardando Adão de algo que ele não conhecia. Repito, o não de Deus estava guardando Adão de algo que ele não conhecia. Adão, se você comer o fruto, você vai morrer. Mas o que é morte? Você não sabe, mas eu sei. Porque o não de Deus me guarda de coisas que eu não sei. O problema é que quando eu desobedeço o não de Deus, eu estou dizendo, eu sei mais do que Deus. Se Deus disse o não para você, ele sabe porque Deus disse não. Se Deus disse não para você, ele sabe de coisas que você não sabe. Ele escuta coisas que você não escuta. Ele tem uma ciência que você não tem. E o nosso problema é se rebeliar contra o não de Deus. E o não de Deus não nos fere. O não de Deus nos guarda. Deus não disse não para Adão para expô-lo à morte. Deus disse não para Adão para o guardar da morte. E esse é o problema. Eu confundi o não de Deus com agressão e não com amor. Sempre quando Deus diz não para nós, ele está dizendo, eu te amo. Sempre quando Deus diz não para nós, ele está dizendo, eu te amo. E se existe alguém escutando esse podcast, escuta isso. Se Deus falou não para você, se submeta ao não de Deus. Porque no sim do diabo tem morte, mas no não de Deus tem vida. No sim do diabo tem morte, no não de Deus tem vida. E eu vou falar uma coisa para você. No sim de Deus, tudo flui. Só que o não de Deus, ele é inalterável, né? Porque às vezes a gente recebe o não de Deus e a gente quer converter o não em sim. Quando Deus fala não, mas a gente quer porque quer achar um caminho para, Senhor, mas converter em sim. E a palavra de Deus nunca muda. Se ele disse não, é não. É exatamente o que você falou. A palavra de Deus nunca muda. E o erro de Adão foi não entender o não de Deus. Não entender o não de Deus. Foi não entender o não de Deus. Se Deus nos ama, Deus vai dizer não para nós. O não de Deus estava protegendo Adão. O não de Deus estava protegendo Adão. Agora receba essa palavra, você que está nos assistindo. Você ainda não entendeu que o não de Deus está te protegendo? Se Deus falou não para você, ele está te protegendo de coisas que você não sabe. Escute algo, agora pega isso. No não de Deus tem vida, mas fora do não tem morte.
No não de Deus tem vida, mas fora do não Tem morte. tem morte. Tem morte. Ele desobedeceu o não. Ele desobedeceu o não. Ele comeu do fruto que não deveria comer. E sabe o que Adão fez? A Bíblia diz assim, ó, que ele se escondeu de trás de uma árvore. Ele se esconde atrás de uma árvore quando escuta as pisadas de Deus passar no jardim. Mas só que o fruto veio da onde? De uma árvore. E ele se escondeu aonde? Atrás de uma árvore. E qual era o pecado de Adão e erro de Adão? Ele pecou e se escondia no seu pecado. Ele se escondeu de trás de uma árvore e o fruto veio de uma árvore e ele disse, eu vou me esconder de trás do meu pecado, ninguém vai me achar. Mas só que quem estava passando no jardim não tinha olho de carne. Quem estava passando no jardim tinha olho de fogo. Chamou Adão pelo nome, Adão, cadê você? Mas Deus sabia que Adão tinha pecado. Ok, sabia. E por que Deus chama Adão pelo nome e não pelo pecado? Porque mais interessado no seu pecado está interessado em você. Adão, cadê você? Cadê você, Adão? Mas Adão, ele está preocupado em ocultar o seu pecado. Escute algo, não tem como nós esconder o nosso pecado daquele que nos criou. E Deus disse, Adão, eu estou te dando mais uma chance. Cadê você, Adão? Cadê você? E se existe alguém ouvindo esse podcast, ouça a voz do Senhor dizendo ao seu coração, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Amém. Cara, quando você falou isso agora aí, sobre Deus perguntando cadê você, o contexto, Adão tinha acabado de consumir o fruto, Adão tinha acabado de acontecer a queda, e Deus aparece procurando ele. Isso me remete muito a pessoas afastadas da igreja. A pessoas que se desviaram do caminho por algum motivo, de repente olhou para um homem, olhou para o erro alheio, olhou para o pecado de outra pessoa e não teve suporte nem força para estar no caminho. Qual a mensagem para essa pessoa, para os afastados da igreja no Brasil? Primeira coisa, nós temos dois casos. Nós temos um caso do filho pródigo, que sabia o caminho de casa e voltou para casa. Quem sabe o caminho tem que voltar. Segundo caso, nós temos o caso de uma ovelha que saiu do aprisco e se perdeu. E a ovelha voltou para casa, mas só que ela não voltou com as suas forças. O corrijo, ela não voltou, ela foi trazida. A Sim. Bíblia diz que o pastor foi atrás dela e pegou ela pelo ombro, e pôs ela no ombro e trouxe de volta. Se o pastor pôs ela no ombro e trouxe ela de volta, a força que a trouxe de volta não foi dela. A força que a trouxe de volta foi do pastor. Os pés que a trouxe não foi dela, os pés que a trouxe foi do pastor. Porque às vezes o afastado precisa entender que não é a força dele que vai o trazer de volta para a igreja. O afastado precisa entender que ele precisa da força de Deus para voltar para a igreja. Quando você mostrar para Deus as suas fraquezas, Deus mostrará para você o seu poder. O problema é que nós ocultamos de Deus as nossas fraquezas e por isso que Deus não revela para nós o seu poder. E às vezes nós precisamos de um pastor que nos traga de volta pelos ombros. E sabe, não é você que vai voltar, é Deus que vai te trazer de volta e te convencer do juízo, do pecado, da justiça. Mas nós temos outro caso trágico. Nós temos o caso da igreja de Éfeso, de pessoas desviadas dentro da igreja. É o caso também da dracma perdida, porque a dracma não se perdeu fora de casa, a dracma se perdeu dentro de casa. A dracma se perdeu dentro de casa. A dracma se perdeu dentro de casa. E esse é o perigo, é quando eu me perco dentro de casa. E a Bíblia diz, a Bíblia diz que se acendeu-se a luz e varreu-se a casa. Se varreu a casa, tinha sujeira. Tinha sujeira na casa, ninguém sabia. Tinha escuridão na casa, ninguém sabia. E alguém está perdido dentro de casa e não sabe. Alguém está perdido dentro de casa e não sabe. Mas só que Éfeso, a carta de Éfeso diz assim, eu tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Eu conheço as suas obras, conheço o teu trabalho, conheço tua paciência, mas eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas só que aqui tem um grande problema, Yang. Qual o problema? A igreja de Éfeso trabalhava. A igreja de Éfeso tinha paciência, a igreja de Éfeso tinha perseverança, mas a igreja de Éfeso não tinha amor. E o que Deus disse? O trabalho de vocês para mim não serve mais. Por quê? Porque não faz com amor. Então eu aprendo aqui, Yang, que não basta eu trabalhar para Deus se eu não amo a Deus. O que Deus queria era uma motivação certa. O que fazia eles trabalharem não era mais o amor que eles sentiam por Deus, mas era o hábito de trabalhar, era a prática daquilo que eles aprenderam a fazer. Um dia eles começaram a trabalhar para Deus porque eles amavam a Deus. Mas um dia eles aprenderam a trabalhar e não precisavam mais amar para fazer aquilo que eles agora faziam. Então eles estavam habituados em trabalhar. Deus desceu na terra e disse assim, tá tudo errado. Não, mas nós cultua, tá tudo errado. Não, mas nós abre a igreja, tá tudo errado. Não, mas nós canta, tá tudo errado. Não, mas nós prega como ninguém, nós viaja de avião para cá, para lá. Nós tá para cima e para baixo, tá tudo errado. E o que está acontecendo? Vocês não me amam mais. Então,
A motivação já não é o amor que você sente por mim. E tudo que Deus quer da gente, Yang, é o amor pujante por nós. E sabe qual é o nosso problema? Nós não estamos colocando nosso coração nas obras. Nós não colocamos nosso coração no trabalho, nós não colocamos nosso coração na oração. Você percebe que muitas vezes nosso coração não participa das nossas orações? O que participa das nossas orações são palavras vazias, sem um coração. E eu aprendi, mais vale ter um coração com palavras do que ter boca com palavras. Mais vale ter um coração quebrantado do que uma boca cheia de palavras. Os nossos corações muitas vezes não participam das nossas reuniões, não participam das nossas pregações, não participam das nossas orações, não participam dos nossos louvor. E Deus olha e fala, tá tudo errado. Você está trabalhando para mim, está cantando para mim, está pregando para mim, mas vocês não me amam mais. Não há amor pujante. Aquele amor que vocês sentiam para mim não tem mais, não existe mais dentro de você. E Deus sempre repreendeu a motivação errada. Jesus disse, quando vocês jejuarem, não desfigure o seu rosto para que as pessoas não vejam que você está jejuando. Quando vocês orarem, não orem em pé para que as pessoas não vejam que você está orando. Quando vocês derem esmola, não saiba a tua mão direita o que a sua mão esquerda está fazendo. Agora, por quê? Jesus está dizendo que é errado alguém saber que eu estou orando? Não. Jesus está dizendo que é errado alguém saber que eu estou jejuando? Não. Jesus está dizendo que é errado alguém saber que eu estou dando esmola? Não. O que Jesus está dizendo? É errado eu orar para que as pessoas saibam. É errado eu jejuar para que as pessoas saibam. É errado eu dar esmola para que as pessoas saibam. Quando a minha motivação é para que as pessoas saibam que eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo tudo errado. Então, o que Jesus quer? Ele quer uma intenção verdadeira. O que Jesus disse quando você deixar a sua oferta? Quando você for deixar a sua oferta, lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão. E lembrar, deixa a sua oferta no altar, vá reconciliar com o teu irmão, depois traga a sua oferta e entrega. O que Jesus está dizendo, amigo? Mais importante do que aquilo que você me oferece é aquilo que você é. Se você for impuro, a tua oferta foi impura, vai ser impura. E nós estamos vivendo em dias que nós acreditamos que a nossa oferta vale mais do que a gente. Nós vamos vivendo em momentos que nós acreditamos que aquilo que nós entregamos para Deus é mais importante do que a gente. E Jesus estava dizendo, se a tua oferta, se você estiver suja, a sua oferta vai ser suja diante de mim. Era isso que Deus estava querendo pôr na mentalidade das pessoas. Eu estou olhando para a motivação que você está fazendo. Por que você está orando? Por que você está trabalhando para mim? Por que você está jejuando? A motivação, o que está nos levando a trabalhar para Deus? Será, eu vou falar agora para pregadores, será que o que está te levando a trabalhar para Deus é somente o medo de parar de ganhar dinheiro? Vou falar para cantores agora. Será que o que te leva a cantar, atender agendas, é o medo de perder a sua fama, de perder o dinheiro que entra para o seu sustento? Ou será que é o amor pujante que você tem por Deus e pela sua obra? O que nos falta é amor. E deixa eu dizer algo a você. Deus olha para essa geração e diz, eu estou procurando pessoas que me amem. Pessoas que se deixam queimar de amor, até que mais nada importe a não ser Deus. É isso que Deus quer da gente. Deus quer amor. Deus quer amor. Deus quer que nós o amem de todo o coração. Deus quer que nós o amem. Deus não quer que nós amem aquilo que está nas suas mãos. Deus quer que nós amem aquilo que está no seu coração. E tem muita gente amando o que está na mão de Deus e esquece de amar o que é Deus. É o filho pródigo. O filho pródigo sempre amou o que o pai tinha e nunca amou o pai. E saiu de casa, por quê? Porque o filho sempre teve de olho no que o pai tinha e nunca teve de olho no pai. E quando ele saiu da casa, ele percebeu que não conseguia viver fora do pai e distante do pai. Ele conseguiu perceber que o que o pai tinha era passageiro, mas o que o pai era eterno. Era eterno. E quando o filho pródigo voltou para casa, o pai o abraçou e recebeu de volta. Por que o filho pródigo voltou para casa? Porque quem saiu foi o filho pródigo. Porque o filho pródigo voltou para casa? Porque quem mudou foi o filho pródigo. E por que o pai o recebeu? Porque quem mudou foi o filho, não o pai. O amor de Deus por nós não muda. Ainda que o nosso amor por Deus tenha mudado, o amor de Deus por nós não muda. Existe um pilar no evangelho, o qual Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A maneira que ele te amava no passado, ele continua te amando hoje e ele não muda. Mas se eu voltar, ele vai te receber da mesma maneira. O pai o abraçou e disse, agora você entendeu que o que eu sou vale mais do que aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho você gastou em dias, mas aquilo que eu sou você vai ter para sempre. É melhor ter a presença do pai do que ter aquilo que o pai tem. Mas nós temos dois problemas. Posso falar qual? Só se você perguntar, Yang. Pergunte qual. Quais são os dois problemas que nós temos? Yang, dois problemas. Primeiro, nós temos um filho que conhece o pai, mas não ama o pai. Ele conhece tanto o pai que ele disse, eu tenho direito à herança. Ele disse, me dá a herança porque eu sei do que eu tenho direito. Então ele conhece o pai. Segundo problema, nós temos outro filho que não conhece o pai, mas ama o pai. Porque o segundo filho ficou em casa. Porque amava o pai. Mas quando o filho pródigo voltou, ele reclamou, você nunca me deu uma cabrita? E o pai disse assim, tudo que é meu é teu. Então nós temos duas gerações. Uma geração que conhece muito e ama pouco. Uma geração que ama muito e conhece pouco. Meu Deus do céu. Oh.
Eu senti- eu tô Ai, sentindo amar e Deus. conhecer. Oh, Deus. Então, qual o problema, amigo? Não estava no script. Não estava no script. Mas o que está acontecendo? Nós vivemos em uma geração que conhece muito e ama pouco. E usa aquilo que conhece para trabalhar para Deus, mas nunca ama a Deus. E nós temos uma geração que ama demais a Deus, vive nos montes, vive nas vigílias, vive nas orações, vive nos cultos, queima por Deus, de amor por Deus, mas não consegue desfrutar aquilo que Deus deu para eles e tem para eles. Então temos duas gerações. Agora, se nós conseguir amar a Deus e conhecer a Deus, irmão, é o combo completo. É o combo completo. Amar e conhecer. Amar, irmão, ô Yang, fala É comigo. tipo aquela ideia do. É tipo voltar ao primeiro amor, né? Uau, uau. Você sabia que tem dois convites na Bíblia? O primeiro convite está Jesus pregando e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. O primeiro convite da Bíblia é para todos aqueles que estão necessitados. Você quer vir? Quero. Então vem. Agora tem o segundo convite. Aonde está o Qual? segundo convite? Apocalipse 2. Tenho, pois, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta. O segundo convite não é para quem nunca veio. O segundo convite é para quem um dia esteve aqui perto e foi embora. Volte. O primeiro convite é vinde. O segundo convite é volte. Você já atendeu o primeiro convite. Foi embora. Atenda o segundo. Volte. Volte. Volte ao teu primeiro amor. Ah, lembra ou não daqueles momentos que você jejuava porque amava a Deus? Lembra ou não lembra daqueles momentos que você orava porque amava a Deus? Lembra de quando Jesus te acordava pela madrugada? Sim. Porque você o amava. Lembra de quando você abriu um jejum porque você queria agradar a Deus, queria correr do pecado? Você talvez se esqueceu de tudo isso e Deus está dizendo: eu não me esqueci, eu não sofro de amnésia, volte para mim. Volte para o lugar da intimidade. Volte para o lugar onde você nunca, 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 nunca deveria ter saído. Volte para o lugar da onde você nunca deveria ter tirado os teus pés. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Você não vai saber viver, amigo. Você não sabe viver em outro lugar. O seu lugar é na casa do Pai. Casa do Pai. O seu lugar... Yang, eu tô sentindo Deus aqui. Eu tô sentindo muito, cara. Voltar ao primeiro amor. Eu vou até abrir o texto, porque o texto diz assim: Meu Deus. volte ao seu primeiro amor, volte ao seu primeiro amor. Há um convite, e o texto diz assim: olha, irmão, isso aqui é muito forte. Lembra, primeiro lembra-te. Lembra de tudo que você e Deus passou junto. Lembra de onde você caíste, ou seja, lembra onde você estava. Agora, olha para onde você está agora. Arrependa-te. Depois que você lembrou de onde você estava e agora onde você está, arrependa-te. E agora volta para os braços do seu pai. Volta para os braços do seu pai. Eu já vi ex-empresário, já vi ex-jogador, já vi ex-presidiário, mas nunca vi ex-filho. Ex-filho. Se você é filho, volte para os braços do pai. Volte para os braços do pai. Eu vou te deixar uma mensagem olhando para a câmera. Vou fazer que nem aquele camarada. Corta para mim. Corta para mim. Volte para os braços do pai. Você está assistindo esse podcast agora. Quem sabe você está em um carro. Quem sabe você está trabalhando. E a mensagem de Deus é: volte, filho. Volte. Volte. Volte o mais rápido possível. Volte o mais rápido possível. O paralítico de Cafarnaum, quais são as lições que a gente consegue extrair desse texto? É profundo? É profundo? Vai, então. Primeira coisa, ele era paralítico, mas não era burro. Como assim? Ele era paralítico, mas tinha 4 amigos que andavam. Irmão, por que se eu sou paralítico? Por que eu vou ter amigos paralíticos? Ele era paralítico e tinha 4 amigos que andavam. Ok. O paralítico não foi até Cristo. O paralítico foi levado até Cristo. Por quem? Pelos seus amigos. Uhum. Porque amigos de verdade são aqueles que te levam para a presença de Deus. Se você tem amigos que não conseguem te levar para a igreja, te conduzir para a presença de Deus, não são amigos. Deus, quando quer te levar para a presença deles, para a presença dele, ele te dá amigos. O diabo, quando quer te afastar da presença de Deus, ele te dá amigos. Mas cabe você colocar um filtro e entender o que é uma amizade diabólica e o que é uma amizade divina. Amigo de verdade não te mete em furada. Amigo de verdade te leva para a igreja, te leva para o altar, te leva para o centro da vontade de Deus. Os amigos olharam e disseram: cara, você não consegue andar, você não consegue falar direito, você está numa situação crítica, mas nós vamos te levar para a igreja. Se os seus amigos não conseguem identificar a sua dificuldade
seguinte, para identificando ajudar você, não é seu amigo, sai de perto. Sai de perto. Tem amigos que identifiquem a sua necessidade e te ajude no dia da sua necessidade. Ame um amigo que no dia da aflição ele vai virar um irmão. Ame um amigo que no dia da aflição, agora amigo que só tá com você no dia do churrasco, quando você tá bem, manda mensagem. E aí, como é que você tá? Sai fora! Irmão, burro uma vez até vai, mas duas é complicado. Já sabe, sai fora. Sai de perto, perdoe, mas você não é obrigado a mais sentar nessa mesa. E o texto diz que levaram até a presença de Jesus. Eu posso soltar uma aqui? Eu vou soltar a bomba. Puf. Vai. Levaram. Aí quem estava na porta disse assim, você não pode entrar aqui, tem muita gente. Aí o texto diz que ele não conseguiu passar na porta, mas só que o paralítico estava deitado. E quem está deitado olha para cima ou olha para baixo? Para cima. Quem está em pé olha para onde? Para frente. Para frente. Quem está deitado olha para cima. E quando ele olhou para cima ele viu o quê? O telhado. A pior posição daquele paralítico foi quando ele recebeu a sua maior revelação. My God. My God. A pior posição daquele paralítico quando ele pensou, é o final. Foi ali que Deus deu a maior revelação para ele. Aleluia! No meio da pior posição. Na pior posição. Recebeu... Alguém olhava para ele e dizia, rapaz, que posição terrível tu tá, rapaz. Caído. E Deus dizendo, vai ser nessa posição que eu vou entregar para ele a maior revelação. Ele olhou para cima e disse, eu tô vendo o telhado. E Deus disse, é por lá que você vai passar. É por lá que você vai passar. Agora para cá. O homem fechou a porta, ok? Embaixo. Uhum. E ele passou por cima, no telhado. O telhado tá em cima ou tá embaixo? Em cima. Em cima. Então quando as portas de baixo se abrir, olha para cima. Porque ainda que um homem feche embaixo, Deus não fechará em cima. Quando Domiciano levou João para a ilha de Patmos, disse assim, fechei todas as portas para João. Na ilha de Patmos, João não prega, não dá testemunho, não escreve nada. Acabou. Aí João escreveu. Então eu ouvi uma voz de trás de mim que dizia, João, entra nessa porta e tudo que você vê, escreve. Quando Domiciano fechou as portas embaixo, Deus disse, eu abro as portas de cima. Porque tá para nascer um dia um homem na terra que consiga fechar uma porta para o ungido de Deus. Aleluia, eu tô sentindo Deus aqui. Fechou embaixo, abre em cima. Repete, Yang. Fechou embaixo, abre em cima. Fechou embaixo, abre em cima. Mas eu vou falar. Vai, solta. A igreja de Filadélfia, Jesus disse, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. E ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, não negaste o meu nome. Primeira coisa, eis que diante de ti. A porta está onde? Do lado ou na frente? Na frente. Então tá no caminho onde eu tô. Então, para eu acessar essa porta, eu só preciso continuar no caminho. Porque a porta que Deus abre não está fora do caminho, está dentro do caminho. Ok, a porta está à minha diante. É quantas portas? É uma só. Por que Deus não fala duas ou três? Porque Deus disse uma só. Porque a porta que Deus abre não gera confusão, não gera dúvida. E Deus estava dizendo, não, vou abrir só uma porta para você saber que sou eu. Mas a porta que Deus abre está no caminho. Deus, ele não abre a porta do emprego e fecha a porta da igreja. Vou falar de novo. Meu Deus. Deus, ele não abre a porta da empresa e fecha a porta da consagração. E fecha a porta da oração. Não. Se você está orando, pedindo uma porta para Deus, saiba, essa porta será aberta no caminho. No caminho. Terceiro, a porta já está aberta. Eis que põe uma porta aberta. Então, se a porta está aberta, a mão que vai na maçaneta não é minha. A mão que vai na maçaneta é dele. É dele. Sabe por que Jesus não deixa eu pôr a mão na maçaneta? Porque se eu ponho a mão na maçaneta e abro, outra mão vai e fecha. Mas se ele põe a mão na maçaneta e abre, ele disse, a porta que eu abro, ninguém fecha. Ou seja, deixa eu abrir, porque se eu abrir, ninguém vai poder fechar. Deixa eu abrir para você, porque se eu abrir, ninguém vai conseguir tirar dela. Outra coisa, se a porta já está aberta, qual é o meu trabalho? Passar. Só passa. Só tá passa. Aberta. Quarto, porta fala de acesso. Sim. Para entrar nesse estúdio eu precisei passar por portas. Sim. E quando Jesus fala isso, que diante de ti pus uma porta aberta, ele está dizendo, eu estou te dando um novo acesso. Ok, como eu faço para ter acesso àquilo que o Senhor tem para mim? Simples, só continua no meu caminho. E tem gente dizendo, eu estou desesperado, eu vou sair da igreja, eu vou atrás de outra porta. Deus está dizendo, continua na porta, continua no caminho que eu te pus, que a porta vai ser aberta para você e homem nenhum vai poder fechar, e eu te levarei a novos lugares, a novos acessos que você nunca imaginou estar, pela sua perseverança em continuar no meu caminho.
Era isso que Jesus estava Meu dizendo. Então Deus, ele abre portas. Deus, ele abre portas. Eu posso falar? Vai. Aquele paralítico. Solta a granada. É, Vamos lá. Deus, ele... Aí o texto diz assim, Yang, que o paralítico desceu sobre a casa uhum. e Jesus disse, filho, perdoados estão os seus pecados. Mas ele desceu para ser curado, não perdoado. Porque quando você entra na presença de Deus, tem que aprender uma coisa. Antes de receber aquilo que Deus quer te dar, antes de receber aquilo que você quer, você tem que receber aquilo que Deus quer te dar. E Jesus disse, perdoados estão os seus pecados, enfermidade interna. Sim. Antes de curar a enfermidade externa, Deus cura a enfermidade interna. Porque existem enfermidades externas que são consequência de uma enfermidade interna. O que Jesus disse para aquele paralítico aquele paralítico de Betesda, vai e não peques mais para que não te aconteça algo pior. Então Jesus estava dizendo, você só está enfermo do lado de fora porque está enfermo do lado de dentro. Então a cura que Jesus quer proporcionar não está fora, a cura que Jesus quer proporcionar está dentro. E se você deixar Deus curar você do lado de dentro, a consequência jorrará para o lado de fora e todos verão a cura externa que Deus fará em você. Então Jesus estava dizendo, deixa eu curar primeiro você do lado de dentro e depois eu vou curar você do lado de fora. Ok, mas só que a cura interna ninguém vê. Aí por isso que a Bíblia diz que as pessoas começaram a dizer, como assim? Não estou entendendo. É normal. Mas você está percebendo que você não sente mais vontade de fumar? Está percebendo que você não consegue mais sentir vontade de beber? E as pessoas estão te julgando, mas eu não estou vendo nada. E você está sentindo uma mudança dentro de você? É porque essa mudança não é para os homens ver. Essas mudanças é para você ver. Aí quando essa mudança transformar você do lado de dentro, Deus vai dizer, agora deixa eu mostrar para todo mundo o que eu estou fazendo com você. Levanta-te e anda e vá para sua casa. Ok, pega a sua cama e vai para sua casa. Uma cura externa para todo mundo ver. Agora, por que Jesus pediu para o paralítico pegar a cama e levar para casa? Por quê? Não, eu quero Jesus, que você fale. por que Jesus pediu para o paralítico de Cafarnaum pegar a cama e levar para casa? Por que você acha? Para não esquecer. Samuel Mariano? Isso. Será? Para não esquecer. Será? E se eu falar um negócio para você aqui que vai explodir sua mente? Ele entrou sendo carregado pela cama, sim ou não? Sim. Ele saiu carregando a cama, sim ou não? Sim. Ele entrou sendo carregado, então a cama exercia poder sobre ele. Sim. Jesus olhou para ele e disse, pega a cama, porque eu tô te dando poder sobre aquilo que antes te dominava. Nossa. Cara, eu senti Deus aqui, irmão. Eu estou te dando poder sobre aquilo que te dominava. Você entrou sendo carregado? Entrei sendo carregado. Agora entra carregando. O que te dominava? A cama. Agora pega aquilo que te dominava e sai dominando. Porque quando nós encontramos Jesus, existe uma característica pujante. Qual? Eu passo a dominar aquilo que me dominava. Eu não sei se o cigarro te dominava, se a bebida te dominava, se a pornografia te dominava, mas se você encontrar Jesus, ele te dará poder sobre aquilo que te dominava. Pega a cama e vai. Pega a cama e vai. Ah, irmão, você tá pegando tudo aqui. Cara, que isso, cara. É muito informação. Código, é muita chave, cara. É muita informação. É muito... Qual é a importância? Por que toda pessoa ela tem que estar preparada para receber algo? Qual é a necessidade da preparação para você ter estrutura para receber algo de Deus? Primeira coisa, Yang. A gente precisamos que você fala isso, eu me lembro de Pedro. O Pedro, a Bíblia diz em Lucas 5 que ele se preparou para fazer uma grande pesca, pescou a noite toda. E não conseguiu pescar nada. Jesus disse para ele de manhã cedo, volta para o mesmo lugar, que você não conseguiu pegar nada e lança a rede. A Bíblia diz que ele voltou para o mesmo lugar e a Bíblia diz que ele pegou tanto peixe, que o barco se afundava e a rede se rasgava. E qual é o problema? O problema está aqui. O problema é que Jesus tinha uma quantidade de pesca enorme para Pedro, mas ele não tinha rede e nem barco preparado o suficiente para aguentar essa pescaria. E qual é o problema de Pedro? Ele quer muito, mas tem pouco preparo. Ele está dizendo, me dá peixe. E Jesus diz, então receba peixe. Quando o peixe veio, as redes se rompiam e o barco se afundava. Qual o problema? Falta de preparo no barco e falta de preparo na rede. Porque bênção do tempo é maldição. Quando ele começou a pegar o peixe, as redes se rasgavam e ele se afundava. E se não fossem as pessoas que estivessem lá, ele iria se afundar. Por isso que Jesus não deixou ele fazer aquela pesca à noite. Porque se ele fizesse aquela pesca à noite, ele ia se afundar sozinho. Por isso que tem coisa que Deus ainda não te deu. Porque ele sabe que se você receber fora do tempo, você vai se afundar. E o que eu faço? Por enquanto que Deus não me dá, prepara a rede, prepara o barco. O tempo que Deus não te dá é o tempo que ele está te dando para você se preparar. Vou dizer de novo, o tempo que Deus não te dá é o tempo que Deus está te dando para você se preparar. O problema é que nós estamos vivendo em dias de pessoas que já querem receber a promessa que vai viajar. Cadê o avião, Jesus? Cadê? Mas só que Jesus ele se preparou 30 anos e pregou 3. E tem gente que quer se preparar 3 e pregar 30. A gente não entendemos que o tempo de preparo tem que exceder o tempo de exercício.
E às vezes Deus vai nos levar para o deserto para nos preparar. Às vezes Deus vai nos moldar para nos preparar. Porque se Deus não nos prepara, nós nos perdemos. E mais preocupado em te dar, Deus está preocupado com você. Deus, ele prefere te ver chorando salvo do que te ver sorrindo perdido. E tem muita gente que está disposta a sorrir mesmo perdido. E Deus está dizendo, eu Sim. prefiro te ver chorando Do que... do que te ver perdido. E tem gente que quer, vai atrás e até consegue, mas se perde. E por isso que tem pessoas que Deus segura e não deixa. É o caso de Pedro, é o caso de Felipe. Jesus olhou para Felipe e diz assim, Felipe, tá na tua mão. O quê? Tá vendo essa multidão? Tô vendo. Tá tudo com fome. Tá na tua mão, Felipe. É o teu momento. Dá pão para a multidão, Felipe. Felipe olhou para a mão e disse, tem não. Mas tu não tem pão? Tem não. Então manda alguém do meio da multidão trazer pão. Porque se eu não tenho, a obra de Deus não ficará passando necessidade. Deus me tirará e vai colocar outro no meu lugar até que eu esteja preparado para assumir o meu posto. A obra de Deus não pode passar necessidade. Se você não estiver preparado, Deus vai colocar outro em seu lugar. Vai colocar outro em seu lugar. Mas sabe qual é o problema? Tem muita pessoa, Yang, que achando que recebeu uma promessa de Deus e nunca vai morrer. Não, receber uma promessa de Deus, não preciso me preparar e também não vou morrer, não? Essa pergunta eu quero te fazer. Então faça. Quem tem promessa de Deus morre antes da promessa se cumprir? Morre. Faça de novo a pergunta que eu vou falar bem alto. Quem tem promessa de Deus morre antes da promessa se cumprir? Morre. Mas como assim? Se não ficar na posição, morre. Por quê? Porque toda promessa está condicionada com um ato de obediência. Deus fez uma promessa para Saul dizendo, se você me obedecer, Sim. a sua descendência será perpetuamente ao reinado de Israel. Mas só que Saul desobedeceu. E Deus chegou para Saul e disse assim, sai fora, achei um melhor do que você. Mas o Senhor me prometeu, mas você não me obedeceu. Deus disse para Eli, Eli, se você me obedecer, a sua família vai oferecer sacrifício diante de mim em geração em geração. Ele desobedeceu. Deus desceu na terra e disse, sai fora. Eu te rejeitei, você é sua casa. Mas você me prometeu, mas você me desobedeceu. Achei um melhor do que você. Porque toda promessa está condicionada com um ato de obediência. Amigo, se você tem uma promessa, ande de acordo com essa promessa. Quando Abraão recebeu uma promessa, que Abraão disse, o que o Senhor quer que eu faça? Sai da terra, então estou saindo para lá. Se você recebeu uma promessa, anda de acordo com essa promessa. Não adianta Deus falar para você que vai te levar para tal canto e você está andando totalmente ao contrário daquilo que Deus te falou. Se você falhar, é capaz de você morrer sim. Eu encontrei um rapaz que está afastado da igreja, ele falou assim, olha, eu estou afastado porque Deus prometeu para o meu primo que ele seria pregador do evangelho. Eu falei, e aí? Morreu. De quê? Tomou um tiro na cabeça. Como? Estava vendendo droga. Ok. Se ele tinha uma promessa de ser pregador do evangelho, ao invés de estar no altar, o que ele está fazendo na bocada vendendo droga? A gente não entendemos que toda promessa, ela está condicionada com ato de obediência. Sim. A gente temos o poder de abortar o projeto e abortar a promessa. O que Deus disse para Abraão? Visto que Abraão vai ensinar as suas descendências a me obedecer para que então eu faça vir sobre ele aquilo que eu o prometi, como eu ocultaria essas coisas de Abraão? O que Deus está dizendo? Eu sei que eu vou cumprir essas promessas a Abraão porque eu sei que ele vai me obedecer. Não adianta, irmão. Se nós não obedecermos, não vai ter promessa. E sabe o que entristece meu coração? Eu vou falar, vou desabafar. Sim. Quantos profetas cheios de promessas, homens e mulheres de Deus cheios de promessas, se embaraçaram, casaram errado, se amaziaram, foram para onde não devia estar, andaram com quem não devia estar, e estão dizendo, Deus, eu tenho uma promessa. E o Espírito de Deus está dizendo, se tu tem essa promessa, anda de acordo com essa promessa. Se realmente você crê, prova que você crê, vivendo para isso. Porque uma resposta de fé é eu vivendo para isso. Fé não é falar, fé é viver. Fé não é dizer eu creio, fé é olhar para aquilo e falar eu creio tanto que eu vou viver para isso, porque se a fé só move as minhas palavras, é uma fé morta. A minha fé tem que mover a meu coração, as minhas palavras e as minhas obras para viver para aquilo. Yang, eu vi um vídeo que você postou que Deus prometeu aquilo que você está vivendo hoje e ainda viverá amanhã. Mas você está andando de acordo com aquilo que Deus falou, sim ou não? Sim. Está correndo atrás, está crente, está indo, está se esforçando. Agora imagine se Deus falasse para você aquilo que ele falou, que você viveria hoje, e você diz, eu vou ser jogador de futebol. Já não tem talento. Já não tenho talento, já sou... Aí Mas joguei na Europa.
Ah, jogou na Europa, mas não vale, né? Mas jogou na Europa, vai. Fiz só a foto Mas fingindo fez que gol? tava jogando. Ah, fiz 3. Ah, não, tá certo. Dá sorte. Tá 3 certo. gols, cara. Do amador, do amador, do amador. Ixi, cara, sorte. Eu só sei que a bola apareceu no meu pé, né? Tava sem goleiro, cara. Aí vai o Yang, perna de pau. Não sabe- Eu tô humilhando também. O Yang joga bem. Vai o Yang querer jogar bola. E Deus, meu Deus do céu, Yang, tu Não tá é isso que eu caminhando na tinha pra direção você. errada. Deus te faz a promessa, mas te dá o direito de escolha. Uau! Deus te faz a promessa, mas te dá o direito de. Agora, te dá o direito de escolha. Agora, sabe por que Deus respeita o seu livre-arbítrio? Porque se Deus te dá o seu direito de escolha, ele não pode te julgar. Se Deus tirar o teu direito de escolha, ele não pode julgar você. E por que Deus deixa você escolher? Para que no dia do juízo, aí Paulo diz, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então Deus vai deixar você escolher. O Yang, quando Deus te faz uma promessa, o que Deus está fazendo? Ele apenas está direcionando a sua mente para que você entenda o que ele tem para você. E ele te dá a escolha. Você quer viver isso ou não? Ah, não quero. Então tudo bem. Tudo bem. Você não quer viver? Quero não. Agora, se você quer viver, saiba que eu estou disposto a cumprir tudo aquilo que eu disse para você. Ponto final. É isso, mano. É isso. É isso. Bravo, bravo, bravo. Senhoras e senhores, esse é o meu querido amigo Marcos Dantas. Antes da gente encerrar, tem mais algum mistério pra liberar? Eu ia falar sobre... Eu separei um negócio aqui para falar sobre Elias. Elias. Então vai lá. Eu vou soltar isso daqui pra gente Solta. acabar. Mas isso daqui é um apelo, na verdade. É um apelo porque a nossa alma se entristece, Yang. Sim. A Bíblia diz, Yang, que existem muitos homens na Bíblia que desejaram a morte. O exemplo, Elias desejou a morte. Jonas desejou a morte. Moisés desejou a morte. Jó desejou a morte. Porque o momento daqueles homens fizeram eles acharem que estava tudo acabado. E eles acharam, é o fim, eu quero morrer. Mas Deus não matou nenhum deles. Porque o projeto de Deus não é morte. O projeto de Deus é vida. E sabe qual é a maior tristeza dos nossos dias? São pessoas achando que vai resolver a vida com suicídio, tirando a sua própria vida. E problemas da vida, Yang, se resolve em vida, não se resolve em morte. Quando eu tiro a minha vida, eu estou tirando uma dor minha e estou dando para os meus familiares e para os meus amigos. A dor não morre, quem morre sou eu. Ela apenas é passada para pais, filhos, amigos, entes queridos e ela só cresce. E tem muita gente achando que se fizer essa bobagem, vai dar tudo certo. Deixa eu falar algo ao seu coração. O suicídio é uma mentira. O suicídio é uma mentira. É um engano. É uma ilusão. As pessoas que tentaram tirar a sua vida e sobreviveram, todas elas dizem, até que fim que eu sobrevivi. Até que fim que eu estou vivo. Porque eles entenderam o suicídio, a morte é uma ilusão. Então, se você está escutando a minha voz agora, e você passa isso sobre a sua cabeça, pensa o quanto a sua família vai sofrer. Jesus tem uma obra linda com você, nós precisamos de você. A sua família precisa de você, os seus filhos precisam de você. Os seus amigos precisam de você, o seu trabalho precisa de você. É um momento, não existe dor que dure para sempre, não existe mal que dure para sempre. E eu preciso fazer um alerta como profeta. Yang, sabe qual é a diferença do homicida para o suicida? Qual? É que ambos estão em pecados, mas o homicida, ele tem tempo de arrependimento. E o suicida, ele não tem tempo de arrependimento. Não é que o suicídio não tem arrependimento, mas é que o suicida não tem tempo de se arrepender. Então, se você ouve a minha voz agora, coloque a sua cabeça no travesseiro e pense, será que realmente é isso que Deus quer para você? E eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Se tudo que você viveu até aqui diz a você, acaba com a sua vida. Se demônios estão dizendo para você, acaba com a sua vida, eu tenho uma boa palavra para você. Deus não matou Elias, Deus não matou Jó, Deus não matou Moisés, Deus não matou Jonas, e Deus não vai te matar e nem vai deixar você se matar. Fica vivo, fica vivo, fica vivo. Amém? Fica vivo. Fica vivo. Acho que essa é a mensagem. Fica vivo. A sua vida, ela é importante. Você vivo, você tem a capacidade de resolver todo e qualquer problema que você tiver, seja ele emocional, físico, psicológico. Você estando vivo, você tem a capacidade de resolver todo o problema possível. Então, acho que essa mensagem é o ápice. Fique vivo. Meu amigo, muito obrigado por mais uma entrevista. Cara, você tá doido, mano. O cara é o homem dos cortes, mano. O cara é brabo.
E vambora, terceira entrevista em breve. Comentem aqui, quero a terceira entrevista com o Marcos Dantas no YangCast. Comenta aqui, enche os comentários aqui, corre lá no Instagram, assista os cortes da primeira entrevista, os cortes dessa entrevista já serão liberados também lá em nosso Instagram. Siga o Marcos Dantas, a descrição eu vou deixar o Instagram dele, então você vai ter o Instagram, todas as informações sobre o Marcos. Agende ele na sua igreja, nós temos aqui um público, uma audiência muito grande que nos acompanha, então você que quer um pregador que tem a palavra, que carrega a palavra, que é um cara que tem uma ciência da palavra, o Marcos Dantas é a recomendação. Eu vou deixar o Instagram dele aqui, você consegue chamá-lo lá no Instagram e agendar ele, levar ele aí no seu estado, no seu país ou na sua igreja. Nós estamos ficando por aqui, mas é claro, você vai maratonar o Yang por hoje. E é por isso que a minha produção vai deixar aqui do lado o próximo episódio. É só você clicar aqui que eu vou te receber lá. Eu já estou com um novo convidado, você vai aprender algo novo em mais uma entrevista. E isso, você não vai nem precisar procurar vídeo. Eu vou facilitar a sua vida. Clica aqui que eu estou te esperando como próximo convidado.